Vamos lá então, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Sidney, faça essa oração por nós, por favor. Pode ser? Ore por nós. Pai Santo e bendito, te louvamos a Deus, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Deus, fala conosco nesta noite, Pai. Abre a nossa mente, nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra, Senhor, para entendermos o teu querer, a tua vontade. Senhor Deus, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para compreender essa matéria, a expor aos teus filhos também que estarão conosco. Traz em paz quem está a caminho, livra de todo mal, dai-nos inspiração, graça, unção de tua parte nesta noite, pois estamos falando sobre o teu ser, Senhor Deus, e nada maior no mundo de referencial para nós do que tu, Senhor. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos lá, irmãos, estamos falando sobre a personalidade de Deus, é isso? Correto? Dia 23. Vamos lá. Natan, senta com alguém aí. Senta com alguém aí. Senta com o Alexandre aqui, para acompanhar com ele aí. Alexandre é gente boa. Vamos lá, irmãos. Na aula passada nós iniciamos aí definindo algumas coisas, falando algumas coisas. Gostaria de voltar ao ponto, nós paramos aí no problema, não foi isso? Problema? Isso? Foi isso, né? Problema. Vamos voltar aí no título, um Deus pessoal, sua personalidade. Aí a gente segue daí, tá bom? Vamos lá. Antes de falarmos sobre o conhecimento que podemos ter sobre Deus, sua autorrevelação, se podemos compreendê-lo ou não na sua totalidade, seu caráter, a partir dos seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis, sua manifestação como Deus Trino, estudaremos sobre a sua personalidade, Deus como ser pessoal. Ao longo dos séculos, os teólogos e os cristãos de um modo geral não hesitaram, não titubearam em se referir a Deus em termos pessoais. Por exemplo, o cristianismo atribui a Deus toda uma série de qualidades, como por exemplo, amor, fidelidade, bondade, que parece apresentar fortes associações pessoais a Deus. Muitos escritores que a prática cristã da oração parece haver se inspirado no modelo de relacionamento existente entre uma criança e seus pais. A oração expressa um relacionamento de graça e amor que representa simplesmente a confiança de uma pessoa, cuja atitude em relação a nós dá-nos prova dessa merecida confiança. A gente só ora, a gente só fala com pessoas que a gente confia, a gente só compartilha as nossas dores, nossas dificuldades, nossas crises com pessoas que a gente confia. Então, Deus é um ser confiável e a gente traz esse relacionamento com Ele, expondo a Ele as nossas necessidades. A reconciliação citada por Paulo em suas metáforas soteriológicas sobre salvação refere-se claramente como um modelo de relação humana, totalmente por intermédio da fé, em um relacionamento que se dá entre Deus e o homem pecador, isto é, entre duas pessoas. Ele fala aí, entre duas pessoas. Podemos ver isso claramente nas Escrituras, quando Deus decide vir ao encontro de Adão e Eva, quando esses haviam pecado contra Deus no jardim. No Éden, o ato foi unilateral. Não foi o homem que foi ao encontro com Deus. Grifa aí. Não foi o homem que foi ao encontro com Deus. Pelo contrário, o homem fugiu de Deus. Isto é nitidamente constatado quando ambos tentam cobrir a sua própria nudez, uma espécie de autorredenção. Assim, existem fortes razões para sugerir que a ideia de um ser pessoal é parte integrante da perspectiva cristã. Grifa aí, essa frase toda. Entretanto, é necessário que a gente fale, grife isso dentro da perspectiva cristã, porque nós já temos pessoas que acreditam
acreditam na existência de um ser maior que tenha criado todo mundo, que entra aí o design inteligente, certo? A tese de que a criação foi feita por um ser inteligente. Então, além desta tese, né, trazendo o nosso ponto de vista, é necessário que a gente diga, assim, existe fortes razões para sugerir que a ideia de um ser pessoal é parte integrante da perspectiva cristã. Por que a gente fala isso? Porque se eles defendem a tese de que o mundo foi criado por um ser inteligente, esse ser inteligente tem que ser pessoal. Tem que ser pessoal. Porque nós só conhecemos seres inteligentes que sejam pessoas. Certo? Tudo bem? Para vocês entenderem esse negócio aqui um pouco mais claro, como vocês entendam que tudo que Deus criou está dentro de reinos. Você tem o reino vegetal, você tem o reino mineral, você tem o reino, deixa eu ver se eu lembro aqui, vegetal, mineral, animal. Dentro desse reino animal, a gente tem que frisar que nós temos o bruto, os brutos, que seriam os animais, e o homem, certo? E o homem, bruto e o homem. E depois disso a gente tem o reino moral, certo? Quando a gente pontua isso e a gente entende que o ser humano, ele é um ser moral, né? Ele é um ser moral, e a gente partindo do pressuposto de que eles acreditam que o mundo foi criado por um ser inteligente, nós entendemos seres inteligentes sendo seres morais. Assim sendo, Deus é um ser pessoal moral. Não tem como a gente fugir disso. Aí entra a perspectiva cristã. Partindo da revelação bíblica, a gente afirma que Deus é o Deus pessoal. Isso é importante vocês entenderem. Nós entendemos que só pessoas são inteligentes. Nós entendemos que só pessoas planejam. Que só pessoas são organizadas nos seus feitos. E se eles defendem que um ser pessoal tenha criado tudo, eles chamam de design inteligente, esse ser tem que ser pessoa, né? Tem que ser pessoa, como nós entendemos que é pessoa também. Aí entra a validade da revelação bíblica para poder entender a força do nosso argumento em relação a um Deus pessoal. Entretanto, essa sugestão, Felipe, seu lugarzinho aqui, seu cargo, você agora tem um cargo. Você tem um cargo agora aqui. Depois eu faço uma carteirinha para você. Tá bom? Ó, cadeira almofadada. Você fiscalizar a live. Obrigado, gente. Você fiscalizar a live. Não precisava não. Vamos lá. Entretanto, essa sugestão levanta uma série de dificuldades que precisam ser cuidadosamente analisadas. Os problemas. Tem que até aguinha, né? Os problemas apresentados a seguir são particularmente relevantes, mas não é um problema sem solução para o entendimento que podemos ter sobre Deus nesse assunto. Quando a gente fala, quando a gente enxerga o fato de Deus ser um Deus, um ser pessoal, normalmente a gente enxerga de forma simplista, né? Não de forma simples, mas simplista, no sentido de menosprezar, da gente dizer isso não é nada, isso não quer dizer nada. Mas quando a gente começa a estudar o ser de Deus, a partir do ponto de vista do que ele disse de si mesmo, a gente tem que pensar, a gente precisa raciocinar e ver o peso da fala: Deus é um ser pessoal. A gente precisa parar. Hoje nós temos tudo pronto. Você vai pegar uma teologia sistemática, qualquer livro que vai comentar sobre esse assunto, você vai ter pessoas que falam de maneira muito clara. Mas, no início da fé cristã, no início da igreja, quando começou a se pensar
né? Começou a fazer teologia, no sentido de pensar sobre as Escrituras, sobre o que as Escrituras dizem, quando começou os questionamentos dos argumentos cristãos, né? Você vai olhar nas Escrituras, Deus se relacionando com o homem. Deus se relaciona. Aí você pergunta, você parte do efeito para a causa. Você olha Deus se relacionando. Opa, se Deus está se relacionando, né? Se Deus está se relacionando, anotaram isso aqui? Copiaram? Se eu penso na palavra relacionamento, se Deus ele se encaixa nisso daqui, eu parto do que já está escrito para entender. Se Deus se relaciona com o ser humano, logo ele é um ser pessoal, porque pessoas se relacionam. Só que quando começou a questionar, quando os pais da igreja, os cristãos começaram a fazer essas afirmações, os críticos, né, os pensadores começaram a perguntar: peraí, Deus ele é todo poderoso? Deus ele é imutável? Aí disseram, então Deus não é pessoa. Deus não é um ser pessoal. Começaram a questionar. Aí entra. Você faz uma afirmativa, alguém vem e questiona a sua afirmativa. Você vai querer dar uma resposta para a réplica. Como você vai dar uma resposta se você nunca pensou sobre isso? Os primeiros cristãos passaram por isso. Passaram por esses questionamentos. Deus não pode ser uma pessoa, porque pessoa não é imutável. Pessoa, ela sofre ação, ela muda, ela tem sentimentos e etc. Já falei um pouco sobre esse assunto, mas só estou partindo aqui dos questionamentos, dos críticos, para vocês entenderem como se chegou à afirmativa que está na apostila aí. Como se chegou a essa afirmação do que a gente já tem pronto, de que Deus é um ser pessoal. E quando eu digo que Deus é um ser pessoal, eu vou ter que provar que Ele é pessoal. Como que eu consigo provar que Deus é um ser pessoal? Como que eu consigo provar? Porque toda afirmativa que eu faço, se alguém me questionar, eu vou ter que